E aí, você já pensou na resposta da aula anterior? Qual alternativa correspondia ao modelo das 5 forças de Potter? Vamos lá? A questão dizia, segundo a concepção de seu criador, a aplicação de tal modelo serve principalmente para analisar, definir. Você acertou se assinalou a alternativa C, a rivalidade e a competitividade do mercado. Percebam, como nós falamos, as 5 forças de Potter, ela é uma visão externa à organização. Então, as 5 forças de Potter estão muito focadas no mercado, poder de barganha de fornecedores, de consumidores, entrada de novos concorrentes e a rivalidade entre os concorrentes já existentes. Então, a alternativa correta aí para a nossa questão, que estava bem fácil, era a alternativa C. Continuando falando sobre as nossas práticas organizacionais, sobre os nossos instrumentos que vão direcionar as nossas organizações, que dão todo o suporte para os fundamentos da administração, nós agora vamos falar sobre estilo de liderança. Vocês já devem ter ouvido o ditado, um grupo, um time, uma equipe é o reflexo do seu líder. E essa é uma das maiores verdades que a gente tem no ambiente organizacional. Um líder deve ser o exemplo para a sua equipe. Então, onde a gente tiver líderes que não sejam exemplo, que não sejam inspiração para a sua equipe, nós estamos falando de líderes que não estão conseguindo atingir os objetivos que se espera de um cargo de liderança. Existem 3 modelos de liderança principais que nós devemos entender. São esses 3 modelos. Olha lá. Modelo autoritário, modelo democrático e modelo liberal. Modelo autoritário é aquele líder mais centralizador que toma as decisões por si só. O modelo mais democrático é aquele líder que trabalha com participação, né, mais democracia, gosta de ouvir as suas equipes. E o modelo liberal é aquele líder que deixa as coisas acontecerem, que entrega tudo na mão das suas equipes. Numa prática comum, quando a gente fala de um modelo autoritário, democrático e liberal, se eu perguntar para você e falar, e aí, aluno, qual é o melhor modelo de liderança? A gente já está tendenciado a responder, é o democrático. Este líder que ouve as pessoas, que quer participação das pessoas na sua tomada de decisão. Então não existe outra forma de liderar senão de forma democrática. Mas nem sempre isso vai acontecer. Algumas decisões não tem como você levar para a discussão de todos. Algumas decisões devem ser tomadas com maior velocidade ou envolvem informações mais confidenciais. E aí o líder acaba centralizando a decisão nele. É muito comum líderes que naveguem por essas 3 áreas. E se funciona para a organização, está tudo certo. Não é necessário que exista um modelo único de liderança dentro da organização. E também não quer dizer que um líder que tem uma tendência mais democrática, em determinadas situações ele não possa ser mais liberal, em outras ele não possa ser mais autoritário. A gente precisa entender qual é o conceito de cada uma dessas lideranças e sempre buscar compreender se a postura do líder está trazendo resultados aguardados. Esses líderes, eles podem atuar mais focados na equipe, nas pessoas, ou ele pode atuar mais focado nas atividades, na tarefa. Agora, indiferente do estilo de liderança, ou se ele está focado mais nas pessoas ou mais nas tarefas, é importante que ele entregue os resultados. Espera-se que um líder entregue os resultados dentro da organização. Então, por isso que o estilo de liderança é também conhecida como uma prática organizacional. Porque muitas vezes o problema numa equipe, a falta de resultados bons numa dada equipe, não é de despreparo da equipe ou a equipe que não está se incentivando ou se esforçando para entregar esse resultado. É muitas vezes o líder que não está sabendo como atuar junto àquelas demandas. Outra prática organizacional que a gente tem que ter sempre em mente é o que a gente chama de desenvolvimento organizacional. Uma organização é composta por pessoas. E pessoas, quando se desenvolvem, automaticamente a organização desenvolve junto. As organizações têm que estar sempre preocupadas em desenvolver pessoas para também se desenvolverem. Quando nós falamos de desenvolvimento organizacional,
Nosso material diz pra gente, ó, é uma ação planejada que envolve toda a organização. Toda. Seja os níveis estratégicos, níveis táticos ou níveis operacionais. É entender que a organização é um sistema orgânico, necessário de flexibilidade, de adaptação, mas um sistema orgânico onde cada parte precisa funcionar, precisa se desenvolver, né, para entregar o melhor resultado. Esse é o conjunto desses melhores resultados que gera o desenvolvimento organizacional. Mas o que a organização está fazendo para gerar esse desenvolvimento organizacional? A organização tem buscado certificações de qualidade, tem buscado desenvolvimento das pessoas, treinamento, preparação. A gente pode voltar lá na teoria burocrática de Max Weber. Qual o sistema de meritocracia dentro da sua empresa? Como que as pessoas são desenvolvidas, promovidas dentro da sua empresa? Quais são os perfis de colaboradores? Olha aí a teoria comportamental aparecendo. As pessoas têm mais ou menos disposição para o trabalho. Elas são mais ou menos proativas. A organização precisa mapear isso para gerar um pleno desenvolvimento organizacional. E uma das ferramentas mais utilizadas para mensuração dos resultados organizacionais, acompanhamento de todo esse desenvolvimento, dessas melhorias, dos resultados de liderança, é o que a gente chama de Balance Scorecard. O que é um Balance Scorecard? Veja aí no nosso material. Oferece aos colaboradores uma visão abrangente, ampla, ela envolve várias vertentes das metas de longo prazo. As principais perspectivas do Balance Scorecard, ou BSC, como vocês vão encontrar aí, são as perspectivas financeiras, olha aí, ó, resultados financeiros, que são as áreas de apoio, né, as áreas meios da organização, são as perspectivas do cliente, nível de satisfação, recompra, reclamação, todo esse acompanhamento, e os processos internos. Percebam, nós temos 3 elementos que se interligam. Os processos internos vão fornecer aquilo que é necessário para a administração financeira e o foco no cliente. Então, os processos internos eles têm que ser otimizados, eles devem apresentar resultados satisfatórios do ponto de vista de produção, custo e assim para o cliente. Então, o Balance Scorecard, ele traz essa visão abrangente, porque apesar da gente considerar 3 perspectivas, dentro dessas perspectivas existem outros elementos, inúmeros elementos que compõem a visão do cliente, que compõem a visão da gestão financeira e que compõem a visão dos processos internos. Então esse instrumento ele nos permite tomar decisões a partir da situação atual da minha organização. É uma das ferramentas mais válidas dentro das empresas. Agora, se a gente está falando de resultados financeiros, nós estamos falando de foco em pessoas, de processos internos, nós precisamos entender que o papel da empresa não é apenas gerar lucro. As empresas têm um papel social na sociedade e na comunidade que estão inseridos. Papel social esse para os seus consumidores, para os seus colaboradores, para os seus vizinhos, para a comunidade, para todo e qualquer stakeholder dentro da organização. E você consegue mensurar a sua prática organizacional voltado com foco social através do que a gente chama de balanço social. O que é um balanço social? Vejam aí no nosso material. O balanço social é um conjunto de informações que demonstram as atividades de uma entidade privada com a sociedade. Ou seja, é uma prestação de conta, o balanço social é uma prestação de conta da empresa para com a sociedade. O balanço social ele apresenta quanto foi investido em desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de funcionários, né, investimento em educação social. E é muito importante e tem sido cada vez mais utilizado pelas organizações, porque as organizações passam a entender que o seu papel na sociedade não é apenas gerar lucro, mas sim gerar desenvolvimento social, gerar contribuição para o desenvolvimento da sociedade. E ainda, falando desses elementos, quando a gente fala desse papel para a sociedade, de competitividade, do que gera o seu diferencial, nós precisamos entender que existem as normas ISO. O
que são as normas ISO? São certificações que vão atestar alguma especificidade na sua organização. As normas ISO são diferentes certificações, né? Pode certificar qualidade, pode certificar um bom trabalho de gestão ambiental. As normas ISO podem certificar um bom trabalho de atuação social, qualidade de vida no trabalho. E essas certificações, elas comprovam que a empresa está buscando sempre melhorias nos seus processos internos. Se está buscando melhoria nos seus processos internos, isso vai ser apresentado para os seus clientes e, consequentemente, vai te trazer resultados financeiros. Ora, espera aí, nós já falamos sobre isso, não? Clientes, resultados financeiros e processos internos, olha a gente falando do Balance Scorecard. As normas de certificação ISO elas não são obrigatórias. As empresas podem ter a livre decisão de buscar por essas certificações, vão buscar os órgãos, né, normativos, os órgãos regulamentadores, vão passar por processos de auditoria e vão ter essas certificações. Mas as normas ISO, elas se tornam uma prática organizacional muito importante porque elas mostram a preocupação das organizações em entregar o melhor para a sociedade, para os seus clientes e para todos os stakeholders envolvidos. E aí nós precisamos pensar que dentro das organizações existem duas práticas organizacionais que vão nos fornecer modelo de gestão. São as práticas de gestão por processos e gestão por projetos. A gestão por processos são processos mais rotineiros. Processo é tudo aquilo que é mais rotineiro, que acontece com mais frequência. O processo ele começou e não tem uma data para terminar, ele acontece. Veja como a gente define gestão por processo. Gestão por processos é um conjunto de práticas que visam o aperfeiçoamento contínuo dos processos organizacionais de uma empresa ou de uma instituição. Então, processo é tudo aquilo que acontece dentro das organizações, no seu dia a dia, na sua rotina, que vai atender com segurança aqueles dois elementos que a gente viu das áreas fins, o marketing e a produção, e também as áreas meios de uma organização. A gestão por projeto, por sua vez, ela tem uma característica de ser temporária. O processo, ele começa, ele não tem uma data para terminar, ele pode se perpetuar. A gestão por projeto, ela tem data para começar, para terminar, e ela tem um resultado específico, ela tem um objetivo específico. É importante a gente ressaltar que todo processo um dia foi um projeto. Ou seja, você implementa um projeto dentro da sua organização, desenvolve, testa, se deu certo, você adapta esse projeto para virar um processo. É claro que os projetos organizacionais, o objetivo deles sempre em busca de uma melhoria, de um crescimento, de uma mudança positiva dentro das organizações. Então, agora que a gente discutiu as práticas organizacionais que compõem os fundamentos da administração, vamos ver o que vocês aprenderam sobre isso? Olha a questão. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna do texto abaixo. Uma das formas de comunicar a organização as etapas dos processos é por meio de fluxogramas. Isso porque um fluxograma é uma maneira de representar graficamente um existente ou a ser criado. Qual alternativa preenche corretamente aí essa lacuna? Alternativa A, processo. Alternativa B, projeto. Alternativa C, recurso humano. Alternativa D, recurso material. Ou alternativa E, tipo de liderança? Essa questão está bem fácil. Vamos lá, você já sabe qual é a resposta? Resposta correta, alternativa A. Isso porque um fluxograma é uma maneira de representar graficamente um processo existente ou a ser criado. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre os fundamentos da administração e que possam adotá-los na sua organização para gerenciá-las da maneira mais adequada. Vou deixar para vocês as referências utilizadas nessa nossa unidade da nossa disciplina e até a próxima.